E então Deus ordenou que Satanás e os anjos se prostrassem em respeito ao conhecimento dado a Adão. Os anjos todos se prostraram, menos Satanás. Por quê? Porque ele foi tomado pelo orgulho. Prestem atenção, por causa do orgulho, da prepotência. E aqui a prepotência cegou Satanás. Quando Deus perguntou para ele, por que não se prostrou quando eu ordenei? Ele disse, eu sou melhor do que ele. Ele foi criado da argila, do barro, e eu fui criado do fogo. E o fogo é melhor do que a terra. Porém, não era esse o motivo. Deus não colocou esse motivo. Deus ordenou que a prostração não fosse para Adão, mas para o conhecimento dado a Adão. E por isso que o conhecimento é de extrema importância dentro da religião islâmica e é a primeira ordem que Deus estabeleceu e deu para os muçulmanos, e é o primeiro versículo revelado no Corão Sagrado, Iqra, lê. Em outro versículo, Deus diz, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Saiba que não há divindade além de Deus. Deus está querendo falar, ele poderia dizer, não há divindade além de Deus. Porém, Deus disse, saiba, ó Muhammad, ó fiel, ó muçulmano, ó devoto, você que reconhece Deus único, você que é monoteísta, saiba, adquira conhecimento e você chegará a Deus. A pessoa só vai conseguir adorar verdadeiramente a Deus se ela for através do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é razão. E a emoção pode te enganar. A razão nunca vai te enganar. O conhecimento verdadeiro nunca te engana. Nunca ninguém vai te enganar se você tiver conhecimento. Mas se você for guiado pela emoção, qualquer um pode te enganar. Haja vista as paixões da adolescência e as paixões pelas coisas que não foram tão proveitosas ou frutíferas para nós durante a nossa vida. E quem caiu nas emoções e deu de cara com a parede sabe como é que é. Deus criou Adão, ordenou que os anjos se prostrassem junto com Satanás, se prostrassem em respeito ao conhecimento de Adão. Os anjos todos se prostraram. Por que os anjos todos se prostraram, menos Satanás? Porque Satanás não era um dos anjos. A matéria-prima de Satanás é do fogo, enquanto os anjos são da luz. Os anjos não têm livre-arbítrio, eles estão lá somente para obedecer a Deus. Satanás, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode tomar decisões. Ele pode desobedecer, não que é permitido ele desobedecer, mas ele pode fazer uso do seu livre-arbítrio e desobedecer a Deus. E aqui ele fez, ele não se prostrou. Ele foi tomado pelo ego, para vocês verem o quão perigoso é o ego. Esse é o seu maior inimigo. Se você quiser saber qual é o seu maior inimigo, as pessoas falam, maldito Satanás. Eu escolhi xingar todo mundo, mas quem leva a culpa? Maldito Satanás. Se fosse assim, nós estaríamos muito bem, todo mundo estaria no paraíso, né? Porque é só colocar a culpa em Satanás. E cadê o nosso livre-arbítrio?
Cadê a nossa livre escolha? Portanto, seu maior inimigo não é Satanás. Seu maior inimigo é o seu ego. Por quê? Porque Satanás, ele é um inimigo externo. Ele não te controla. Ele sussurra, ele te tenta. É igual um amigo que faz uma amiga e que faz coisas erradas e vem cá, dá um perdido aí, dá um perdidaço aí, tá de boa. Amanhã você pede perdão, tá tudo certo. É só um goró, velho. Só um gorozinho, tá? Só um tapinha. Só dá um perdido aí nos pais aí, tá tudo certo. Ele te tenta. Ele te controla? Ele te controla? Não. Quem toma a decisão? Eu chego para você e falo, olha, tem um golpe aí, 10, velho. Vamos ganhar horrores. Dá um chapéu aí, vamos dar um chapéu em quem que você quiser. Eu estou te obrigando? No final, quem decide? A pessoa decide. Esse é um inimigo externo. Esse é menor e menos prejudicial, menos perigoso do que o seu ego. O seu ego está dentro de você e te acompanha 24 horas por dia. Se você não controlá-lo, ele vai te controlar. Por isso que é o número 1, o maior pecado. E a origem, olha só, 3 são a origem de todos os pecados. Façam a conta comigo e acompanhem, e se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá bom? E eu sei que vocês vão acompanhar. Então, vamos lá. O primeiro, a origem de todos os pecados são 3. O primeiro é o orgulho. Ok? O orgulho. Esse é a origem, a maior origem de todos os pecados. Depois tem mais 2, tá bom? E a gente vai refletindo sobre isso. Satanás fez uso do seu livre-arbítrio, se tomou pelo orgulho, se negou a se prostrar, a obedecer a Deus. Deus disse para ele, então você está amaldiçoado. O que é a maldição? É estar distante, se afastar da bênção de Deus, da clemência e da misericórdia de Deus. Colocou Adão no paraíso. E deu para Adão todo o paraíso. Uma pergunta aqui. Deus criou Adão em que dia? Na sexta. Na última hora da sexta-feira, antes do pôr do sol, e por isso que a sexta-feira para os muçulmanos é o dia mais importante e é o feriado dos muçulmanos. Foi nesse dia que Deus criou Adão. E é o feriado dos humanos. Comemoramos, relembramos, adoramos a Deus com uma oração da sexta-feira. Mais do que isso, a sexta-feira é um dia... Que dia da semana que é sexta-feira? Se Deus começou a criar o mundo no sábado e terminou na sexta-feira e criou na sexta-feira o ser humano 7 dias. O 7º dia para nós é a sexta-feira. Perfeito? Isso é importante porque estamos no Brasil, convivemos com não muçulmanos, com uma cultura judaico-cristã, né? Então a gente tem como as pessoas, cristãos dizem que Deus, né? Ou judeus, ou outras religiões que acreditam que Deus descansou no 7º dia, certo? Alguns falam que
foi domingo, o primeiro dia, outro, e assim por diante. Nós, muçulmanos, acreditamos que o 7º dia é a sexta-feira. Então, aqui vai explicar muitas coisas, por isso que a sexta-feira é o feriado dos muçulmanos. Deus colocou Adão no paraíso, ele deu todo o paraíso para usufruir de todos os frutos dele. Viver no paraíso à vontade, menos comer de uma única. Imagine que você tenha o paraíso inteiro. Uma única árvore que você não pode comer dela. Justo? Tá bom para você? Tá ótimo. Para mim tá excelente. Deus colocou Adão, ele deu o paraíso para usufruir dele. E porém, uma única árvore que ele não poderia comer dela. Nós, muçulmanos, não sabemos exatamente qual é esse fruto. Existem várias falas sobre isso, porém, exatamente confirmado, olha, foi uma maçã, foi pera, foi lá, não se sabe, nós não temos. Mas era um fruto e era de se comer. E Deus falou, essa árvore não, o resto tudo. E Adão usufruiu do paraíso. E ele comia dos frutos, e os anjos acompanhavam.